Boa tarde. Boa tarde. A rebelião na Casa de Custódia de Benfica, no Rio, dura 62 horas. E termina com morte brutal de um carcereiro e de 30 presos. 5 anos depois do crime, começa o julgamento do estudante que matou 3 pessoas num cinema em São Paulo. Em Porto Alegre, a justiça determina a prisão domiciliar de uma avó que deixou de pagar pensão à neta. Novo presidente interino do Iraque é indicado em meio a mais uma explosão de violência no país. Funk, blues, rap e MPB, tudo junto. É o Big Fat Mama, uma salada de sons. Portuguesa, com certeza. A nossa música é universal, é uma mistura de cultura do Brasil com Portugal. Big Fat Mama, Big Fat. Começa hoje em São Paulo o julgamento de Matheus da Costa Meira, o estudante de medicina que matou 3 pessoas no cinema de um shopping há quase 5 anos. A repórter Graziela Azevedo está no Fórum Criminal e acompanha o julgamento. Boa tarde, Graziela. Boa tarde. Matheus da Costa Meira acabou de chegar aqui ao Fórum da Barra Funda, vinda do presídio de Tremembé, no interior do estado. O julgamento, que tem início agora no começo da tarde, pode durar 3 dias. Haverá escolha dos jurados, leitura do processo, depoimento das testemunhas e um forte debate entre acusação e defesa sobre a personalidade de Matheus e sobre o estado de consciência dele na hora do crime. Ele será acusado de triplo homicídio e tentativa de assassinato contra as pessoas que estavam no cinema. Era a última sessão de Clube da Luta naquela quarta-feira, 3 de novembro. Armado com uma submetralhadora, o estudante de medicina Matheus da Costa Meira chegou ao shopping preparado para matar. Passou antes no banheiro, onde fez o primeiro disparo no espelho. Eu vi a minha imagem e tive o impulso de quebrar o que eu estava vendo. Com a arma recarregada, Matheus entrou na sala de cinema. O filme já tinha começado e 28 pessoas estavam na plateia quando ele abriu fogo. Falei: Ju, tem um cara atirando, não é do filme. 5 pessoas foram feridas e 3 morreram. A fotógrafa Fabiana Lobão de Freitas, o economista Júlio Maurício Zeimetz e a publicitária Luísa Jatobá, mãe de 3 filhas. Acho que não tem essa justificativa dele ser louco, nada disso. Acho que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Descrito como uma pessoa estranha, agressiva e com dificuldade de relacionamento até com a família, Matheus da Costa Meira passou por tratamentos psiquiátricos, chegou a ser internado e usava cocaína. O fato dele ser condenado ou não, óbvio que é pra gente um alívio ter isso, mas nada vai trazer ela de volta. Então o mais duro é não ter ela mais com a gente. O governo do Rio divulgou hoje de manhã o número oficial de mortes da rebelião na Casa de Custódia de Benfica. 1 agente penitenciário e 30 presos foram mortos. Foram 62 horas de motim, a segunda maior rebelião em duração e a maior em número de mortos que já aconteceu no Rio de Janeiro. Em frente à Casa de Custódia, hoje de manhã, parentes de presos aguardavam informações. Alguns invadiram uma escola que está sem aulas para chegar mais perto da cadeia. A rebelião durou 62 horas. Ontem, às 8h40 da noite, os presos entregaram as armas e libertaram os reféns. Os detentos comemoraram o fim da rebelião com hinos evangélicos e palmas. Bombeiros passaram a madrugada trabalhando na remoção dos 30 corpos. Defensores públicos foram impedidos de acompanhar a vistoria na cadeia. A Polícia Civil abriu inquérito e começa a tomar hoje à tarde os depoimentos dos reféns para esclarecer como ocorreu a chacina. Policiais que acompanharam as negociações disseram que durante a rebelião, facções rivais entraram em confronto dentro da Casa de Custódia. As mortes teriam começado já no sábado, primeiro dia do motim. Pessoas que tiveram acesso às celas durante a noite ficaram impressionadas com a violência. Fiquei profundamente abalado e constrangido, sincero e honestamente. É um negócio muito grave, ou seja, você vê aquela quantidade de corpos humanos, de pessoas, de gente, é chocante, muito chocante. Em Montenegro, no Rio Grande do Sul, uma avó está em prisão domiciliar porque não pagou a pensão alimentícia da neta. Na ausência dos pais, a Constituição Federal e o Código Civil dizem que os parentes podem ser condenados a pagar a pensão. Mas a lei também faz uma ressalva. O valor deve estar dentro das possibilidades de quem for obrigado a pagar. E isso não foi levado em conta no caso de Dona Eva.
Dona Eva, de 68 anos, é pensionista. Ganha R$ 410 por mês, que mal dão para comer e comprar remédios. Mesmo assim, foi condenada pela justiça a pagar R$ 516 de pensão alimentícia a uma das netas. O filho dela, pai da menina, Luiz Carlos Viana, abandonou a família em 1990. Como não tem o dinheiro, Dona Eva está em prisão domiciliar, proibida de sair de casa. Pagar não posso. Trabalhar também não posso mais. Desde a época em que o filho desapareceu, Dona Eva ajudou a cuidar das netas. Roupa para as crianças, era caderno, era roupa, tudo que ela vinha de lá buscar. Há 2 anos, depois que passou a ter problemas crônicos de saúde, não conseguiu mais ajudar. Mas não esperava que a ex-mulher do filho fosse entrar com uma ação contra ela. O secretário-geral da OAB, Paulo Mazardo, diz que na falta dos pais, outros parentes podem ser condenados a pagar pensão. O problema, segundo ele, é que a justiça, neste caso, não levou em conta a situação socioeconômica da avó. Deixou de ser avaliada a questão da possibilidade econômica financeira da avó, que não tinha condições pecuniárias, financeiras para arcar, neste caso, com os alimentos do neto, sem comprometer a sua própria sobrevivência, a sua própria subsistência. Com a prisão domiciliar, Dona Eva tem até 15 dias para pagar a pensão à neta. Se não fizer o pagamento nesse prazo, ela será encaminhada ao presídio feminino de Porto Alegre. Um defensor público foi nomeado para acompanhar o caso de Dona Eva. Hoje de manhã ele já entrou com pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça de Porto Alegre e também pediu o cancelamento do pagamento da pensão. Menos de 10% das famílias serão indenizadas com o dinheiro arrecadado no leilão de um dos hotéis de Sérgio Naia. Foram apenas 9 milhões de reais arrecadados para um total de 70 milhões que são necessários para indenizar todos os moradores do Palace 2. Os advogados das vítimas querem agora que a Justiça leiloe outros imóveis do ex-deputado Sérgio Naia, dono da construtora do prédio. É o que mostra a repórter Ana Luísa Guimarães. Denise ainda se emociona ao olhar o pouco que restou do apartamento em que vivia no Palace 2. Roupas da filha quando era pequena e algumas páginas do álbum de casamento que ela recolheu no meio dos escombros. Esta é uma das 118 famílias que perderam tudo no desabamento do edifício construído pelo ex-deputado Sérgio Naia. O apartamento de Denise era este, com o retrato do filho ainda pendurado na parede. A tragédia causou a morte de 8 pessoas em fevereiro de 98. Ontem, 2 hotéis de Naia foram a leilão pela segunda vez para o pagamento das indenizações das vítimas. Mas apenas um foi arrematado por 9 milhões de reais, a metade do valor estipulado por peritos da Justiça. O advogado das vítimas do Palace 2, Nélio Andrade, se reúne hoje com a Associação dos Ex-Moradores para decidir como será feito o pagamento das indenizações. Mas já anunciou que o dinheiro arrecadado com o leilão de ontem não é suficiente para indenizar nem mesmo 10 famílias. Segundo o advogado, outras propriedades também devem ser leiloadas ainda este ano. Entre elas, 2 fazendas em Minas Gerais, 11 apartamentos em Brasília e o próprio terreno do edifício Palace 2 no Rio de Janeiro. Segundo a Justiça, o patrimônio do ex-deputado está avaliado em R$1 bilhão. O total das indenizações é de 70 milhões de reais. Apesar da venda do hotel, as vítimas estão decepcionadas. Pelo valor que foi vendido, eu achei que foi assim até um desrespeito com a gente que está sofrendo há 6 anos um hotel ser vendido a esse preço. A chuva não para no Nordeste. Em Maceió, um temporal que começou ontem às 6 da tarde provocou deslizamentos e muitos prejuízos. Fabrício, essa chuvarada no Nordeste é comum durante essa época, durante o outono? É comum sim, Evaristo. No litoral do Nordeste, principalmente, a estação chuvosa é justamente entre os meses de maio e junho. Maceió amanheceu debaixo d'água. O temporal arrancou árvores e provocou a queda de barreiras. Muitas casas foram inundadas e soterradas. Esta mulher de 90 anos foi resgatada pelos vizinhos, mas perdeu quase tudo o que tinha. E a chuva continua hoje no Nordeste, mas na maior parte do país, a terça-feira é de sol. Confira no mapa. Nas imagens de satélite dá para ver as nuvens carregadas sobre o litoral do Nordeste. Há muita nebulosidade também sobre o Sudeste e o Sul do Brasil. Agora à tarde deve chover na faixa escura, que vai do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro. No Nordeste, a chuva pode ser forte entre Sergipe e o Rio Grande do Norte.
Tempo aberto com sol e poucas nuvens nas áreas claras do mapa. Nas outras regiões, o sol também aparece, mas chove rápido no fim da tarde. Máxima de 16 graus em Curitiba e de 33 em Belém. Mais de 25 mil quilômetros quadrados de destruição. Este é o saldo da derrubada das matas brasileiras somente em 12 meses. Na Amazônia, o comércio ilegal de madeiras e de animais silvestres abre caminho para a transformação da maior floresta do mundo num lugar bem diferente do original. Galo da serra, saurá, papagaios roxos e macacos. 24 animais foram apreendidos hoje cedo no porto de Belém. A maioria está na lista de espécies ameaçadas de extinção. Em Tailândia, interior do Pará, o flagrante de outro crime. O caminhão acaba de sair da floresta. As 8 toras de Massaranduba foram retiradas sem autorização. Não está com o documento? Não. A madeira segue para uma serraria que não para nunca. A fogueira revela o tamanho do desperdício. Apenas 45% da tora é aproveitada durante o beneficiamento. O resto vira carvão. Nesta outra estrada, mais um flagrante. À luz do dia, outro caminhão transporta madeira sem documentação. Você não está levando por quê? Porque não tem. Para mudar essa situação, não basta só a fiscalização. É necessário mudar um comportamento do setor empresarial madeireiro. A ação ilegal de madeireiros abre caminho para uma destruição ainda maior. É o chamado corte raso, a derrubada de milhares de árvores para transformar a floresta em áreas de pastagem. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, constatou: de 2002 para 2003, a Amazônia perdeu 25.700 quilômetros quadrados de matas. Apesar deste quadro, já existem 12 empresas na Amazônia que retiram a madeira sem destruir. Esta é uma área que está sendo explorada de uma forma que cause o menor dano possível à floresta amazônica. Os técnicos da empresa, por exemplo, calculam agora a direção do corte deste jatobá de mais de 200 anos. Tudo para que durante a queda ele não atinja estas outras espécies que estão em crescimento. O jatobá não foi escolhido por acaso. Um levantamento prévio apontou todas as árvores que podem ser cortadas na propriedade. Áreas ribeirinhas em costas de morro foram preservadas. Um teste revela que não está oco. Como ela não tem oco, elas são de utilidade para derruba. – 70% da madeira que sai daqui é exportada para a Europa. As tábuas recebem o selo verde. O certificado internacional é a garantia de que a floresta vai ser preservada. Nossos filhos, nós esperamos viver dessa floresta, os nossos netos também, porque a floresta vai continuar se regenerando. Dessa forma, nós teremos uma floresta para sempre. E veja a seguir, identificada a doença que matou 3 pessoas numa cidade satélite de Brasília. Adesivo e goma de mascar. Conheça o tratamento gratuito para quem quer parar de fumar. Oi, eu sou Daiane dos Santos, eu treino muito, mas eu devo tudo isso a quem nunca esqueceu de me vacinar contra a paralisia infantil. Eu tenho saúde, e saúde é a minha maior vitória. Ouro pra senhora, mãe. Viva a saúde! 5 de junho tem vacina contra a paralisia infantil. Leve seu filho menor de 5 anos a um posto de vacinação. Vacine, essa gotinha vale ouro. Essa gota vale ouro, ganha quem se vacinar. Uma campanha do Ministério da Saúde. Nesta terça, no Video Show, você vai se divertir com as loucuras de André Marques e Angélica. E vai curtir de montão o videogame, porque Vanessa Gerdelli, Arlindo Lopes, Thiago Martins e Karina Bach vão agitar ainda mais essa disputa. Nesta terça, 15 para as 2 da tarde. Video Show. Eu valorizo cada minuto do meu tempo. Por isso, quando eu vou colorir os meus cabelos, eu só uso Coriton. Só Coriton me dá cores vivas e luminosas, deixando os meus cabelos macios e hidratados. Sucesso na Europa. Coriton tem filtro solar, silicone e esta embalagem exclusiva de 100 gramas que é demais. Faça sucesso você também. Use Coriton. Coriton. Meus cabelos na cor e no tom que eu quero, com a qualidade NL. Olha no site da Telemix Celular. Agora tem página personalizada, com os pontos do programa Você e o plano correto para cada pessoa. Olha isso, atendimento com 1404 online. Vamos entrar? E desde quando você sabe escrever? Visite o novo site da Telemig Celular e veja hoje como todos os sites vão ser um dia. Telemig Celular, com você.
Nesta sexta, eles estão voltando de mala e cuia. Eu vou precisar me esconder aqui por uns dias. E esses marmanjos sempre vêm acompanhados de muita confusão. A louca da tua mãe me expulsou do nosso quarto. E você vai ter que escolher ou a jararaca ou eu! Nesta sexta, depois do Globo Repórter, todo mundo vai ficar ligado na volta do Sexo Frágil. Descoberta a doença misteriosa que matou 3 pessoas em São Sebastião, cidade satélite de Brasília. Elas foram vítimas do antavírus, que é transmitido por ratos silvestres. A cena parece estranha, mas é reflexo do medo da população. Com máscaras, os garis querem se proteger da antavirose, doença que já matou 3 pessoas em São Sebastião, perto de Brasília, e que só foi identificada ontem pela Secretaria de Saúde. Estamos preocupados, porque se um vírus desse pega na gente, né? Somente são pais de famílias, então fica ruim. A antavirose é uma doença rara transmitida pela poeira, contaminada por fezes e saliva de ratos silvestres. A doença não tem tratamento e mata em 50% dos casos. Os sintomas são febre alta, dores no corpo e dificuldade para respirar. Segundo a Secretaria de Saúde, a contaminação pode estar ocorrendo nos arredores da cidade. E a doença se... A administração está fazendo um mutirão de limpeza, fechando cisternas e orientando os moradores. A poeira continua, o povo não assume nada. Lá mesmo na rua onde a gente mora, tem um esgoto que fede demais da conta. Aí eu continuo preocupada. Por quê? Preocupada com porque ainda existe muita poeira, muita sujeira lá mesmo perto onde eu moro. Tem uma rua que é horrível, muito lixo. Os moradores devem tomar alguns cuidados. Deixar casas e barracos ventilados. Não jogar lixo perto de casa. Manter o terreno limpo. Não guardar alimentos em locais de fácil acesso a ratos. Lavar bem frutas, verduras e legumes. O caso é considerado grave pelo Ministério da Saúde, que vai mandar uma equipe para São Sebastião. Os técnicos vão fazer um mapeamento de toda a região para identificar e combater os focos da doença. O governo decide afastar as ONGs que forneciam remédios e alimentos para os índios. Uma auditoria na FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, descobriu irregularidades em contratos que somam 43 milhões de reais. O Ministério da Saúde contrata organizações não governamentais, as ONGs, para fornecer remédios, vacinas, alimentação e transporte para índios doentes. Mas uma auditoria interna na Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, descobriu que boa parte do dinheiro repassado não chegava às aldeias. Foram descobertas irregularidades em 7 organizações não governamentais. Desde 2002, juntas, elas receberam 43 milhões de reais do governo federal. Dinheiro para cuidar dos índios era desviado para despesas como passagens aéreas, aluguel e para pagar altos salários de funcionários contratados pelas ONGs. De acordo com este relatório, muitas despesas não eram comprovadas. As compras não obedeciam à lei de licitações e, com isto, os gastos aumentavam. E uma outra irregularidade. Pelo menos 2 ONGs eram administradas por parentes e amigos de funcionários da FUNASA. Um funcionário da FUNASA foi demitido e outras 2 estão afastadas. Por causa das denúncias, o governo vai passar a administrar todo o dinheiro do programa Saúde dos Índios. Uma denúncia anônima leva a Polícia Rodoviária Federal a uma carga clandestina de 4,5 toneladas de pólvora. A carga foi apreendida na cidade de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia. A pólvora granulada foi encontrada no fundo falso deste caminhão com placa de Minas Gerais e seria distribuída no Maranhão e no Piauí. O motorista foi preso em flagrante e confessou que esta era a 4ª vez que transportava esse tipo de carga. A pólvora granulada é usada para fazer munição e para recarregar armas pesadas do Exército. Um caminhão com mais de 2 toneladas de maconha foi apreendido hoje cedo em Alto Paraíso, na divisa do Paraná com Mato Grosso do Sul. A droga, escondida na carroceria, foi descoberta por acaso numa fiscalização de rotina. O motorista foi preso em flagrante. No Guarujá, litoral de São Paulo, um funcionário da prefeitura foi preso quando a polícia descobriu um laboratório de refino de cocaína e crack que funcionava numa casa da periferia. No local, a polícia apreendeu quase 1 quilo de crack, meio quilo de cocaína em pasta, uma balança de precisão e uma pistola. Outras 7 pessoas foram presas em flagrante.
O tratamento da dependência de cigarro, que antes era oferecido em apenas 6 centros especializados em todo o país, agora vai ser feito em todos os hospitais do Sistema Único de Saúde e de graça. Um kit com adesivos e goma de nicotina já começou a ser enviado para os hospitais públicos. A repórter Maria Cristina Poli mostra como esse tratamento é feito. Quase um quarto dos brasileiros é fumante. O primeiro passo é reconhecer que estão doentes e precisam de ajuda. Eu fico mal mesmo. Aí eu tenho que pegar e fumar até com aquela cana e sabendo que, né, que vai fazer mal. Os números do Instituto Nacional do Câncer mostram que 90% ficam dependentes da nicotina entre os 5 e os 19 anos de idade. O cigarro é responsável por 30% das mortes por câncer e 45% das mortes por doenças coronarianas de quem tem menos de 60 anos. A situação é mais grave entre a população de baixa renda, que só procura tratamento quando já tem pelo menos 2 doenças crônicas, como pressão alta e insuficiência cardíaca. Largar o cigarro é difícil, mas é pior para as mulheres. São elas também que correm o maior risco de contrair doenças cardiovasculares e o câncer. É que o tabaco diminui a produção do hormônio feminino que protege dessas doenças. Só que vencer o cigarro entre as mulheres significa combater também a ansiedade e o medo de engordar. A medicação é decisiva. O antidepressivo ajuda a manter o equilíbrio emocional, controlando a ansiedade dos pacientes. O tratamento inclui goma de mascar e adesivo com doses de nicotina administradas durante a primeira etapa do tratamento, que dura 12 semanas. O importante ao começar o programa é não faltar medicamento. Caso contrário, todo o esforço é perdido. Acabou o remédio, aguentei uma semana, mas depois não deu para aguentar mais. Consegui ainda comprar algumas vezes, né? Mas para mim sai muito caro. Então realmente não deu e a falta dele me fez voltar a fumar. Parar de fumar com remédio até que é fácil, mas o paciente tem que entender que ele tem que parar de fumar o resto da vida. O tratamento dura no mínimo 12 semanas e se fosse pago não sairia por menos de R$500 por mês. E você vai ver a seguir, o presidente do Iraque é nomeado em meio à nova explosão de violência. O preço do petróleo dispara depois de ataque na Arábia Saudita. Uma banda portuguesa, com certeza, é o Big Fat Mama, uma fusão bem-humorada do Som das Américas. As árvores que você está vendo fazem parte da maior área reflorestada do país, mantida pelas indústrias que produzem ferro-gusa em Minas. Desenvolvimento e preservação ambiental. Na base de tudo, tem ferro-gusa. Hoje, depois de Celebridade, eles vão entrar em cena para você sair do sério. Caceta e Planeta, urgente. E logo depois, Cláudia Rodrigues está a serviço da alegria em A Diarista. A gente continua com a nossa política de não ficar martelando o 23 na sua cabeça. Mas precisa arrumar um jeito de dizer que agora pelo 23, você fala até 5 minutos no DDD e só paga 99 centavos. É tirar do gancho e ligar 23. Mas peraí, se a gente... 5 minutos, 99 centavos. 5 minutos, 99 centavos. 5 minutos, 99 centavos. Viajei. Tudo o que fizemos se resume numa só palavra: amor. Arroz Oriza. Qualidade em seu paladar. Neste final de semana, venha participar das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. A partir das 9 horas da manhã, na Igrejinha da Pampulha. Grande mobilização pela limpeza e preservação da nossa lagoa. Exerça a cidadania. Jogue o lixo no lixo. Projeto Pampulha Limpa. Oferecimento Copasa, soluções em saneamento. E Prefeitura de Belo Horizonte, trabalho pela vida.
Fama, uma nova disputa que vai mexer com o coração do Brasil. Toma na minha terra, deixa a gente mole. Graziella é uma jovem artista que está sempre querendo aprender cada vez mais. E ela vai agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Eu acho que na vida inteira, tudo que a gente aprende, a gente acaba aplicando. Neste sábado, 4 da tarde, começa uma nova emoção. Eu achei um barato. Fama! No Iraque foram indicados hoje o novo presidente e o ministério interino, depois de muita negociação entre americanos e iraquianos. A transmissão formal do poder está marcada para o dia 30 de junho. Mas o que seria um dia histórico para o Iraque se transformou em mais uma jornada de violência. Um carro-bomba explodiu hoje em Bagdá e o número de vítimas ainda é incerto. Algumas agências internacionais falam em 3, outras em 11 e até em 25 mortos. O representante da ONU, Lakhdar Brahimi, apresentou o novo presidente, Sheikh Ghazi Al-Yawer. Ele era o nome preferido dos iraquianos do governo provisório, que também escolheram o primeiro-ministro, Iyad Allawi. As duas escolhas contrariaram a vontade do governo americano. O presidente Ghazi Al-Yawer tem criticado as tropas de ocupação pela falta de segurança no país. Hoje, na cerimônia de posse, ele disse que quer transformar o Iraque numa nação livre de assassinatos e criminosos. Enquanto o novo governo se preparava para a cerimônia, uma bomba explodiu em Bagdá, perto do quartel-general das tropas americanas. Foi mais uma prova de que estabilizar o país vai ser um grande desafio. No calendário político, o governo interino tem que cumprir 2 prazos. Organizar eleições em janeiro para a Assembleia Nacional, encarregada de aprovar uma nova Constituição, e convocar a eleição direta para um novo governo em dezembro do ano que vem. Ghazi Al-Yawer também destacou um dos principais objetivos do novo governo: conquistar soberania total no fim do mês, depois da transferência de poder. O novo ministro das Relações Exteriores do Iraque está vindo para Nova York. Aqui ele vai participar na ONU das negociações de uma resolução sobre a soberania do país. O novo governo iraquiano quer assegurar que o texto seja claro, garanta a soberania total, dando poder ao país até sobre as tropas estrangeiras que permanecerão no Iraque. A cotação do petróleo passou dos $42 hoje em Nova York. Foi um recorde histórico que mexeu com o mercado financeiro aqui no Brasil. Nesse momento, a Bovespa opera em baixa de 1% e o dólar também cai, cotado a R$ 3,15. O repórter João de Oliveira explica direto da Bolsa de Mercadorias e Futuros em São Paulo. Depois dos atentados no Oriente Médio no fim de semana, os mercados em Nova York e em Londres ficaram fechados ontem por causa de feriados. É por isso que a reação negativa veio hoje com a forte alta do preço do petróleo. Por aqui, a Bolsa de Valores de São Paulo cai e o dólar também recua um pouco. Mas é bom lembrar que ontem a moeda americana subiu mais de 3% e acumulou em maio alta superior a 8%. Sindicalistas, o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e o presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, se reúnem agora à tarde para discutir a correção da tabela do imposto de renda. O governo prometeu apresentar ainda hoje uma proposta, mas se houver aprovação, a nova tabela só entra em vigor no ano que vem. A última correção foi em 2002. Os servidores públicos da Saúde, Seguridade Social, Trabalho e da Previdência assinaram hoje pela manhã o acordo para acabar com a greve que começou há 42 dias. Nem todas as reivindicações foram atendidas, mas o governo federal concedeu gratificação fixa de R$ 206 para os servidores da Seguridade Social. Para os servidores ligados ao INSS, Saúde e Trabalho, a gratificação é de R$ 184. A gratificação será paga para quem está na ativa e também para os aposentados. O reajuste entra em vigor depois que o Congresso aprovar o termo de compromisso assinado hoje. O atendimento ao público nos postos do INSS só deve voltar ao normal na quinta-feira. A cidade histórica de Braga, no norte de Portugal, leva a fama de ser um celeiro de bandas de garagem. E foi lá mesmo que a repórter Kelly Barrasquim encontrou um grupo de 7 portugueses e uma brasileira que inventaram a mistura de 3 ritmos norte-americanos: funk, blues e rap. Mas, como no Big Fat Mama cabe tudo, de vez em quando a música popular brasileira também entra nessa receita. Quer ver como funciona?
Encontramos os Big Fat Mama em Braga, perto do Porto. Fundada pelos romanos, esta é hoje a cidade portuguesa com maior população jovem. Na década de 80, Braga era conhecida como a cidade das bandas. Bons tempos que esta turma tem batalhado para reviver. São centenas de apresentações, horas de ensaio. O grupo, que tem 8 anos de estrada, é formado por 7 portugueses e uma brasileira. Mistura que deu certo. Em 98, o Big Fat Mama venceu 2 importantes festivais de música em Portugal. E este ano, eles lançaram o primeiro CD. Trabalho que vem ajudando a banda a ultrapassar fronteiras. Espanha, França, Noruega, Alemanha. A carioca Alex Liberali comemora as conquistas e quer ir mais longe. O atravessar fronteiras é querer também chegar ao Brasil, que para nós também é muito importante, é um sonho. Ritmo para conquistar os brazucas não falta. O guitarrista Buda, que escreve a maioria das letras, acha que as músicas da banda têm tudo a ver com o Brasil. Sem pensar muito no que eu digo, você não vai ficar pra trás. Nós já tínhamos uma grande influência de Caetano, Tom Jobim, Gabriel Pensador, Fernando Abreu, Lenin, etc. Sobretudo da parte de bossa nova e funk mais até do que das outras áreas de música brasileira. Mas a banda também tem influências da música americana, blues, funk, hip hop. De manhã me levanto pro café, mas não há café. Não há nada, toda a casa está fechada, como eu para a vida, como a vida para mim. Daí a escolha do nome, Big Fat Mama. É um nome que representa muito da cultura negra americana. Aquelas mães negras americanas, as Big Fat Mamas. Parece que é difícil. E com tantas paixões, tantas misturas, fica difícil definir um só estilo para os Big. Free é o nosso estilo. Big Fat Mama, Big Fat. E é assim, numa levada free, livre, que a banda portuguesa de sotaque brasileiro espera conquistar o nosso país. Quem quer saber mais sobre a Big Fat Mama pode conversar com a banda portuguesa pela internet. O bate-papo começa daqui a pouco no nosso site. E a partir de amanhã, nossa viagem em Portugal segue com o roteiro gastronômico na região do Porto. Você vai ver como os portugueses preparam o tradicionalíssimo vinho do Porto. Vai conhecer a receita exclusiva de um sanduíche de 15 centímetros de altura, chamado de francesinha. Vai entender. E você também vai se deliciar com os sabores da famosa tripa. São 3 dicas imperdíveis para quem viajar ao Porto. Tudo isso na continuação da série gravada em Portugal, com exclusividade para o Jornal Hoje, pelos repórteres Kelly Varrasquim e Geraldo de Oliveira. Então não vai perder. O Jornal Hoje de hoje fica por aqui. Novas notícias você acompanha esta noite no Jornal Nacional. Uma boa tarde para você. Boa tarde. TV Globo Minas. Assista agora Vídeo Show.